Olá, tudo bem? Então, olha eu aqui de novo. Dessa vez eu vim depois de ler um trecho do livro chamado A Paixão Segundo GH, que é um livro da escritora Clarice Lispector. Para quem não conhece, a Clarice, todo mundo acho que conhece, mas pronto, é a leitura obrigatória no ensino médio. Ela é uma grande escritora brasileira e ela costuma escrever no chamado fluxo de consciência, né? Então ela começa a escrever e vai o que tem à cabeça. Pelo menos assim eu entendo. Na escola eu não confesso quando eu tive que ler A Hora da Estrela, eu não gostei muito, porque acho que eu não sei se eu era muito jovem e enfim. E acaba que esse livro, A Paixão Segundo GH, é diferente, né? É diferente, é o tipo de leitura, sim, porque A Hora da Estrela é mais social, vamos colocar, mas A Paixão Segundo GH é mais, assim, é bem mesmo esse fluxo de consciência. Então a história é sobre o encontro que ela tem com uma barata, que se eu não me engano é nos quartos do fundo da casa dela. E o livro todo, então, vai nesse encontro, é sobre esse encontro que ela teve e essa viagem que ela teve, encontro com a barata. Mas por que que eu fui, né, me interessei? Porque não sei, eu gosto de insetos, né? E eu também tenho uma barata, né? É uma barata. Agora eu vou chocar, né? É uma barata. Algumas pessoas é uma barata. Ups, o meu grilinho saiu da importância. É uma barata. É uma barata é, da cidade. Deixa eu mostrar ela aqui. Ela é da cidade, então ela não faz mal a ninguém. Mesmo que ela escape aqui, ela não vai colonizar a minha casa. Então, eu acho ela uma gracinha. Algumas pessoas não gostam, né? Mas é até interessante essa sensação de, né, a barata evoca em algumas pessoas, é parecido com a gagueira, né? Rejeição, nojo, não quero aqui, e enfim, né? Uma coisa horrenda, uma coisa que as pessoas não querem tocar, não querem ver, mas ela tá lá. E é isso que acontece também nesse livro. Ela tem essa sensação de, é, né, que ela tem aquele choque, aquele nojo de ver a barata. Mas eu já venho que eu vou pegar o grilinho que escapou. E ao longo do livro ela vai voltei, né? Mas ao longo do livro essa evolução, essa sensação, ela vai evoluindo até que chega uma hora que ela nem tem mais assim essa versão tão grande e na verdade ela se redescobre graças ao encontro dessa barata. E esse livro me fez pensar então como que tem a ver com a gagueira até. E mas a parte eu queria compartilhar um trecho, que foi um trecho específico. Tem mais vários trechos que poderiam ser compartilhados, mas o que me trouxe hoje, né, foi esse trecho que parece que tem uma ligação até, assim, eu vi uma ligação meio direta com a gagueira e foi o que me deu a ideia de fazer o vídeo, que é: vou agora te contar como entrei no inexpressivo que sempre foi a minha busca cega e secreta, de como entrei naquilo que existe entre o número um e o número 2, de como vi a linha de mistério e fogo, que é linha subreptícia. Entre duas notas de música existe uma nota, entre dois fatos existe um fato, entre dois grãos de areia, por mais juntos que estejam, existe um intervalo de espaço, existe um sentir que é entre um sentir. Nos interstícios da matéria primordial está a linha de mistério e fogo, que é a respiração do mundo. E a respiração contínua do mundo é aquilo que ouvimos e chamamos de silêncio. Não era usando como instrumento nenhum dos meus atributos que eu estava atingindo o misterioso fogo manso daquilo que é um plasma. Foi exatamente tirando de mim todos os atributos e indo apenas com as minhas entranhas vivas. Por ter chegado a isso, eu abandonava a minha organização humana para entrar nessa coisa monstruosa que é a minha neutralidade viva. É esse trecho, né? Então, o que eu vi aqui da gagueira, né? Então, para começar, né? Vou agora te contar como entrei no inexpressivo que sempre foi minha busca cega e secreta. Tem a ver com isso, né? A gagueira, ela é muito expressiva, mas superficialmente, assim, ela também traz essa coisa da inexpressividade, né? Do não falar. Como entrei naquilo que existe entre o número um e o número 2, de como vinha a linha de mistério e o fogo, que é uma linha subreptícia. Então, essa linha subreptícia
eu fui ver no dicionário, significa aquilo que engana, aquilo que, né, que leva por, enfim, que não é, que é enganoso e fraudulento. Então, esse trecho me faz pensar nisso, né, de como que primeiro essas flutuações da gagueira, mas de todo aqui, parece que o tempo aqui, né, meio que congela, né, essa variação de tempo, né, e a gagueira é um pouco assim, né, quando eu estava nos momentos mais obsessivos em relação à gagueira, parecia isso, né, quando eu tô lá de frente com as pessoas, todo mundo me olhando, parece que o tempo ali ele se congela, né, fica assim um fluido tempo diferente, né, então entre duas notas de música existe uma nota, entre dois fatos existe um fato. Então é nesse congelamento, nesse interstício assim, parece que a gente fica ali, né? E às vezes mesmo entre duas palavras. Então parece que existe uma ligação diferente assim com o fluxo da fala, com a realidade da linguagem assim. Às vezes por mais que você esteja superficialmente fluente, mas às vezes parece que há essa desconexão assim. Enfim, isso eu achei interessante, né? E também eu percebi que eu fiquei muito sensível em relação à percepção das pessoas. Então essa coisa, né, que entre esses espaços, né, entre um sentir que é o outro sentir, isso que ela coloca, essa coisa assim bem na rachadura, parece até mesmo da fala, assim, né? Então me fez pensar nisso. É, e no final ela fala, né, respiração contínua do mundo, que é aquilo que ouvimos e chamamos de silêncio. Então, respiração ligada à gagueira e aquilo que chamamos de silêncio, porque no final é uma busca por silêncio que ela tem, né? A gagueira é um silêncio e também saber valorizar esse silêncio. Então, tudo isso me fez pensar, talvez ficou um pouco bagunçado assim, mas foram pensamentos. Só estou compartilhando aqui o meu brainstorm, brainstorm, né? Os pensamentos. Ah, e aí ela coloca, né? E no final ela muda a percepção dela com a barata e através da barata ela se redescobre, né? Ela descobre ela de uma maneira muito mais profunda. E a gagueira também é isso, né? Me descobre de uma maneira muito mais profunda. Então, né, ela fala ali, né, ir, né, apenas com as entranhas vivas, não sei o quê, né, que é para entrar nessa coisa monstruosa que é a minha neutralidade viva, né, que é até uma insensibilidade no final das contas, né, e, enfim, e é isso, né, esse descolamento, assim, que também tem um lado bom, porque quando a gente, por exemplo, quando a gente fica muito preso, né, nos humores, nas ansiedades, nos altos e baixos, excitação, depois frustração. Então, a ansiedade, isso tem um impacto muito forte. Então, eu acho que às vezes também essa neutralidade também permite a gente ver as coisas como elas são e vivê-las, né, experienciá-las. Assim, sabe? No budismo se diz isso às vezes, né? Você experienciar, você vê o seu observador de si mesmo. Isso te permite uma uma experiência do real diferente, né? E mesmo que às vezes as emoções nos coloquem a gente para fazer alguma coisa, mas é que eu já estou entrando em outra reflexão. Pronto, era essa reflexão que eu queria compartilhar, né, do livro da A Paixão Segundo GH, da Clarice Lispector, que me fez pensar aí de várias maneiras em relação à gagueira. E obrigado por ter assistido até aqui, se você assistiu, e pode compartilhar algum comentário, sempre é interessante para mim ler os comentários das pessoas, né? Comentários construtivos, tá bem? Até mais.